Já tem pergunta chegando para o nosso convidado de hoje, que é o secretário Jorge Antunes, secretário de Saúde do Rio Grande do Norte. Anote aí o telefone para você mandar sua pergunta escrevendo. Não vale telefonar nem mandar áudio, o pessoal às vezes confunde. Então você escreve, manda pelo WhatsApp. Se não tiver WhatsApp, manda por mensagem de texto para o 999229519 para interagir com a gente. Secretário, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Obrigado, amigo. Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista, secretário, falando a respeito do concurso público que foi realizado no final de semana e gerou algumas polêmicas sobre eventuais ou hipotéticos vazamentos de gabaritos. O que é que nós temos de palavra oficial hoje da secretaria em relação a isso? Olha, nós hoje não temos ainda uma posição concreta, porque o fato é muito novo. E eu acredito numa possibilidade muito remota disso ter acontecido, porque nós temos uma empresa de nome, uma empresa muito bem conceituada, que é a Comperv, que é quem está conduzindo esse processo. Historicamente, era quem fazia o vestibular no Rio Grande do Norte há muito tempo. Perfeito. Historicamente, todos conhecem o trabalho da Comperv, o trabalho da Secretaria de Administração, que é quem vem conduzindo esse processo. Então, não temos hoje ainda uma posição oficial para oferecer e para colocar para a sociedade. Mas assim que nós tivermos uma posição oficial, faço questão de comunicar a você e a gente conversar com o público novamente sobre esse assunto. Muito bem. Temos pergunta de telespectador já para o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Jorge Antunes. Vamos fazer agora, produção? Vamos lá. Uma pergunta sobre o Hospital de Caicó, se haverá alguma ampliação. Qual é o nome da pessoa? Não disse o nome nem o bairro, mas uma pergunta que vem lá do interior, certamente de Caicó, saber se há a perspectiva de alguma ampliação lá. Olha, o Hospital de Caicó, na realidade, ele já está passando por um processo de ampliação e de reestruturação. Nós concluímos agora uma reforma física, uma estruturação física de uma UTI com 10 leitos, essa UTI já está pronta, com a parte de cama, a parte de ambientação toda pronta, só estamos esperando a entrega dos respiradores e dos monitores cardíacos para colocar essa UTI para funcionar. Acredito que com mais uma semana nós vamos inaugurar essa UTI, que é uma situação ímpar naquela cidade, uma UTI adulto sendo colocada à disposição da sociedade. Temos a ampliação do pronto-socorro daquele hospital. Temos já também o projeto para fazer a ampliação do centro cirúrgico, de uma sala para duas, e de equipar esse centro cirúrgico. Já temos um tomógrafo entregue, está na caixa, esperando só a adequação da área física para colocarmos esse tomógrafo em funcionamento. E com o processo seletivo que nós concluímos agora, temos a esperança também de colocar à disposição daquele hospital um contingente maior de funcionários para que todas essas áreas funcionem plenamente. Então, aquele hospital está passando, sim, por uma reestruturação e ele vai dar uma boa resposta para a sociedade. Muito bem. Mais perguntas do telespectador. A pergunta da Cíntia, lá da Cidade Satélite. Ela quer saber sobre o problema de superlotação do Valfredo Gugel. Ela pergunta porque sempre é recorrente. É uma pergunta que vez ou outra é explorada, um assunto que vez ou outra é explorado. E aí eu gostaria de saber, secretário, mudou a situação do Valfredo Gugel? Há algo diferente? Ele tem melhorado. Inclusive a ação nesses hospitais, como foi bem colocado e bem perguntado anteriormente, essa reestruturação do Hospital de Caicó, a reestruturação do Hospital de Currais Novos, que também lá está sendo construído uma UTI adulto e uma UTI neonatal, a ampliação da UTI de Pau dos Ferros, o termo de compromisso que nós firmamos com Mossoró agora, onde o governo do estado investiu numa atitude corajosa do governador Robson, que conseguiu mais recursos financeiros para a CESAP e permitiu que eu aplicasse naquele município 11 milhões de reais, nós estamos lá oferecendo para a sociedade, já é fato, não está mais no papel, dentro do processo de regionalização da assistência, nós já estamos fazendo as cirurgias neurológicas, neurocirurgias, cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, cirurgia geral e ampliação de leitos de UTI. Então, esse trabalho de fortalecimento das regiões, aliado à nova contratação que nós estamos fazendo aqui de mais serviços de ortopedia, já estamos firmando um contrato com a Prontoclínica para ampliar o número de cirurgias de ortopedia. Estamos tentando agora formalizar o contrato com o Natal Hospital Center, também na área da neurocirurgia e da
ortopedia aliado também à cardiologia, e esse é um processo que nós estamos fazendo para desafogar o Valfredo Gugel. Ou seja, tudo isso acaba, digamos assim, resolvendo problemas, cada um no seu lugar, para evitar que, por questões, como aconteceu muito, até banais, a pessoa vá bater no Valfredo Gugel, desnecessariamente, podendo ter sido resolvido num hospital de referência, num hospital regional, né? Minimiza, me parece que até, me parece que minimiza até o efeito da ambulancioterapia, né? E também essa situação de constrangimento a que nós submetemos a sociedade. A assistência estando na região, a assistência sendo levada mais para perto do cidadão, que foi a determinação que eu recebi do governador, é que eu evite esse constrangimento de pessoas pobres terem que se deslocar de lugares até, às vezes eles vêm sem recurso financeiro, não conhecem a cidade e tem que se deslocar para a capital para receber atendimento. Tem gente que morre no caminho, né? Tem gente que morre no caminho, amigo. Então, nós estamos trabalhando fortemente para tornar efetivo, para sair do papel o processo de regionalização da assistência. E que outras ações ao longo do interior do estado do Rio Grande do Norte, além de Natal, têm sido desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do estado do Rio Grande do Norte? Nós estamos agora também com a contratação de uma empresa para elaborar um programa. Nós vamos instituir um programa voltado para as cirurgias eletivas, que é outro gargalo que nós temos, apesar de ser uma atribuição essencialmente municipal, mas nós entendemos a dificuldade dos municípios implementarem esse programa de cirurgias eletivas e nós temos uma fila enorme de pacientes esperando por essas cirurgias. E essa espera, às vezes, por uma doença crônica, essa doença pode agudizar e esses pacientes ou irem a óbito ou terem que irem para uma sala, uma situação de emergência nos nossos grandes hospitais. Esse é um dos fatores. O outro é o que eu falei anteriormente, que é o processo de regionalização. A regionalização só pode acontecer se eu tornar forte os hospitais regionais. E nós elegemos prioritariamente o Hospital de Currais Novos, o Hospital de Caicó, o Hospital de Pau dos Ferros, região de Mossoró, esses são prioritários. O Deoclésio, São José de Mipibu, Macaíba, esses estando fortes, nós teremos sim uma situação muito melhor no Valfredo Gugel e evitamos esses deslocamentos dessas pessoas para a capital. Já existem resultados concretos da implantação dessa nova política pública, secretário? Nós já temos, como eu disse a você, Mossoró, a região de Mossoró, que ela atende 3 regiões na realidade, essa ação alcança 3 regiões, inclusive são 65 municípios diretamente beneficiados com essa ação a que eu me referi do termo de compromisso com Mossoró. Então, os pacientes de ortopedia, um ou outro, ocasionalmente, pode vir para Natal, mas a maioria dos pacientes de ortopedia não precisam mais vir para Natal, desses 65 municípios a que eu me referi. Os de neurocirurgia, os da cirurgia cardíaca, o cateterismo, o infarto que tanto mata a gente por aí, naquela região nós temos uma cobertura excelente na área da cardiologia. Então os pacientes da cardiologia, na questão do infarto agudo, ele não precisa se deslocar para Natal. Então toda essa cobertura já está sendo feita no município de Mossoró. Inclusive temos mais 20 leitos sendo construídos, 20 leitos de UTI sendo construídos no Tarcísio Maia. Estamos revigorando o Hospital Rafael Fernandes, que por muito tempo viveu esquecido, e nós estamos revigorando aquele hospital. A ideia, amigo, e a ação, ela já está em curso, já está na prática, nós já saímos do discurso. Muito bem. Conversando com o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, George Antunes. Tem mais pergunta de telespectador? A Tânia, lá do Parque das Dunas, aqui de Natal, na Zona Norte, ela quer saber se o Hospital de São Paulo do Potengi vai ser municipalizado ou se hoje permanecerá um hospital regional. Olha, na realidade, nós estamos trabalhando ainda na perspectiva de formação de consórcios naquela região. Alguns hospitais, uns 7 hospitais que foram apontados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público como sendo hospitais pouco resolutivos e que empregavam um grande volume de recursos financeiros, precisavam ser redirecionadas às suas atividades para que esses recursos fossem otimizados. Óbvio que nós temos alguns numa condição melhor, como é o caso de São Paulo do Potengi. E nós esperamos que o consórcio que já existe na região, esse consórcio se torne mais sólido e que aceite as nossas propostas de trabalhar uma gestão compartilhada, um consórcio intermunicipal,
mas com a participação do Estado, efetivamente, como nós temos feito em outras unidades. Então, a ideia é que ele não seja municipalizado essencialmente, mas que seja administrado pelo consórcio com a participação do Estado. E de vários municípios também, né? De vários municípios. Mais pergunta do telespectador, pergunta do Cláudio daqui de Natal. Ele disse que é funcionário do Hospital Santa Catarina e quer saber quando sai pagamento de 13º das pessoas que ganham acima de R$2.000. Amigo, na realidade, o posicionamento a respeito do 13º, ele fica muito mais a cargo do governador e do secretário de Planejamento, que é quem tem a administração desses recursos. Eu não tenho uma autonomia, eu não faço gestão sobre esses recursos. O salário normal da saúde está com pagamento? Porque nós temos o recurso, né? Já estamos colocando à disposição da Secretaria de Planejamento esse recurso para fazermos o pagamento agora em março, mas o 13º ele não pode ser pago com esse recurso. Tem a informação nova que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, um valor de renegociação com a Petrobras e que a partir daí esse dinheiro vai ser destinado totalmente para o pagamento do 13º. Eu acredito que nos próximos dias esse valor deve estar sendo pago. Mais pergunta de telespectador? Vamos lá. Pergunta do João Alberto, está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber qual a expectativa do secretário em relação a alguma possível campanha educativa, já que nos últimos anos em torno de 80% dos acidentados em moto que vão bater no Valfredo Gugel, essas pessoas teriam ingerido anteriormente, segundo o que é constatado, bebida alcoólica. Pertinente, excelente, João, a sua pergunta. Eu costumo dizer que quando as outras políticas, quando toda a área social ela falha, os problemas desaguam na saúde, né? Esse crescente violência, seja no trânsito, a violência movida pela droga, pelo tráfico, toda ela deságua lá nos nossos hospitais e o SUS é que vai responder por isso. Nós temos sim um programa voltado para a educação no trânsito, esse programa está sendo gestado, podemos dizer assim, e dentro de pouco tempo nós estamos colocando na praça esse programa numa ação conjunta com todas as outras secretarias, mas movida pela Secretaria de Saúde. Eu tive de fato acesso a alguns dados, né? E eu particularmente sou defensor de que a pessoa teve algum problema de saúde, um infarto, alguma coisa que seria inevitável, né? Que o país, que o estado, que o município, ele arque com 100% daquelas despesas, né? Um problema de saúde eventual, um acidente que seja uma fatalidade realmente, mas na hora que você concorreu para o acontecimento daquele acidente, que você foi um dos provocadores daquele acidente, no caso desse com bebida alcoólica, eu sou defensor de que, apesar da Constituição dizer que a saúde é direito de todos, dever do Estado, num caso como esse, eu defendo particularmente que a conta vá para aquela pessoa pagar depois, né? Porque não é possível que diante da própria situação da saúde, que custa muito caro, que nós sejamos obrigados, porque o dinheiro é nosso, no imposto que a gente paga, que nós sejamos obrigados a pagar pela irresponsabilidade de alguém que bebeu e dirigiu, seja uma moto ou um carro, né? Verdade. Eu acredito que dentro dessa perspectiva, eu também concordo com você, as pessoas, a gente fala muito de educação, mas a educação ela tem que estar andando, nesse caso específico, paralelo com algum tipo, existe direito, com mas algum tem tipo que existir dever de também, repressão, né? porque esse debate sobre beber, dirigir, sobre imprudência, sobre ultrapassagens perigosas, todos esses fatores, isso já estão debatidos demais. Todas as pessoas incorrem nesses erros conscientes, elas sabem do perigo que estão correndo. Exato. Então, está sendo muito pouco essa coisa da fiscalização, da supervisão dessas ações. Verdade. Muito mais do que a educação. Pois é. E para finalizar, secretário, algum concurso que já tenha ocorrido além desse, ou outros concursos que estejam previstos para acontecer ainda nesse governo, na área da saúde, por exemplo? Olha, na área da saúde nós montamos um plano de contingência. Como geralmente a maioria dos concursos eles são permeados por essas polêmicas, como essa de ontem, nós abrimos um processo seletivo simplificado para que numa medida emergencial eu tivesse um paliativo para a grave situação de falta de pessoal. Esse processo seletivo ficou pronto, já foi publicado o resultado e a convocação no sábado.
e dentro de mais uns 2 meses eu acredito que eu já estou com essas pessoas à disposição. Claro que ele não vai preencher todas as minhas lacunas, só para você ter uma ideia, e eu achei, até lhe agradeço a pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer que só do ano passado para cá eu perdi 1.900 servidores. Aposentados? Aposentadorias e mudanças para outras empresas, e dentro dessa perspectiva eu tenho agora a oportunidade de chamar aproximadamente 400. É quase 25% do que eu perdi o ano passado. Não é nem o que eu estou precisando, mas do que eu perdi. Isso vai me dar um fôlego para eu esperar pela solução do concurso. Nós temos aí Nós tivemos no estado do Rio Grande do Norte, só no estado do Rio Grande do Norte, em torno de 35% de aposentadorias de uma vez, numa lapada só, provocadas pelo terrorismo do governo do presidente Michel Temer, que gerou esse pânico na população sobre a reforma da Previdência. Daí gerou um baque, uma pancada no Brasil inteiro, e o Rio Grande do Norte também sentiu essa pancada de pelo menos 35% de todas as áreas juntas, não só a área da saúde.